Olá, pessoas, visitantes do site, assinantes do canal, clientes da loja piramidal.com, apresentando mais um produto que em breve vai estar na loja. Faz tempo que clientes estão me pedindo para fazer pirâmides com 2 metros de altura ou 2,5 metros de altura. Eu já tentei algumas vezes montar pirâmides nessa medida usando tubos de alumínio e não deu certo. Não ficou bom, não ficou legal, porque as arestas, né, da pirâmide, quando elas são feitas de tubo, por causa do comprimento, as arestas acabam entortando com o próprio peso. E se ilude quem pensa que eu vou usar tubo com bitola maior, com diâmetro maior, porque daí o tubo vai ser mais resistente. Não, eu tentei isso e não deu certo, porque o tubo mais grosso, ele também é mais pesado. Ele acaba tendendo a entortar as arestas do mesmo jeito. Então, uma cliente me pediu para fazer uma pirâmide de cantoneiras. Eu achei a ideia interessante e eu topei o desafio. Esse aqui é o resultado que eu já venho trabalhando aí há uns 2 meses. Foi preciso desenvolver essas conexões especiais aqui, que são feitas em impressora 3D, para fazer essas ligações, essas conexões. Porque essa cantoneira, ela não é própria, não é especial para fazer o que seria o ideal, a montagem da pirâmide. São cantoneiras comuns que se acham no mercado. Elas são aqui em ângulo de 90 graus, né, essas dobras da cantoneira. Mas ela demonstrou ser uma estrutura bem forte. E eu acabei achando que, pensando bem, dá para fazer uma pirâmide com 2 metros de altura usando cantoneiras. Não tubos de alumínio ocos, mas usando essas cantoneiras, com certeza dá para fazer uma pirâmide de 2, talvez 2,5 metros de altura. Então aqui só para mostrar um modelo, esse aqui é um modelo pequeno, claro, só para ilustrar a funcionalidade dessas conexões. Aqui no caso eu montei uma pirâmide com 35 centímetros de base, né? E para testar as conexões aqui que são feitas com parafusos. Aqui no caso eu estou usando na base parafuso de 6 milímetros de diâmetro, não precisava tanto, eu vou mudar o desenho das peças, colocar parafusos menores aqui, e esses parafusos aqui para ligação das arestas são parafusos M5. Então ficou bem firme, bem resistente, né? É uma estrutura realmente bem robusta. Lembrando que esse conjunto aqui não é para pirâmides pequenas, é para pirâmides grandes. 2 metros de altura, 2,5 metros de altura ou 1,5 metro de altura, mas uma pirâmide bem mais reforçada do que aquela normal que está atualmente sendo vendida no site. Então, para quem tiver interesse em uma estrutura mais forte, mais reforçada, está aqui uma opção, a pirâmide feita com cantoneiras de alumínio. Eu ainda estou trabalhando nos detalhes, o custo de produção dessas peças 3D, o custo das cantoneiras, os parafusos e tudo mais, mas em breve vai estar disponível na loja. Um detalhe é esse ápice, que ele foi feito de uma maneira que a ideia é essa parte cinza em cima, colocar uma pirâmide de cristal. Por enquanto eu estou usando o ápice normal, né, que eu venho utilizando nas pirâmides normais, só para fazer o fechamento aqui e deixar a pirâmide completa. Mas a ideia é, nesse topo, colocar uma pirâmide de cristal, que no caso vai ter aqui 5 centímetros de base, para fazer o fechamento do ápice. Ok? Eu vou mostrar um vídeo agora mais detalhado de como que é feita a montagem, como que são feitos os encaixes, passo a passo, para fazer essa montagem da pirâmide da maneira como ela está aqui montada na bancada. Só para mostrar alguns detalhes das peças aqui, esse aqui é a peça de ápice, ela tem um desenho aqui bem elaborado, deu um trabalho danado para fazer o desenho dessa peça em 3D, para depois ela ser impressa na máquina. E o detalhe importante é que aqui ela tem uma bucha de metal, que é onde é fixado aqui o parafuso. Então não é só uma peça de plástico, ela tem essa bucha aqui de metal, que é para garantir uma resistência maior na peça. E as conexões da base, né, que são essas aqui também. Tem parafuso aqui, né, bem reforçado. Então tem esta porca aqui dentro da peça, é que ela vai dar a resistência de fixação
para as cantoneiras quando as cantoneiras aqui forem fixadas aqui na peça. Porque afinal de contas, uma estrutura de 2, 3 metros não dá para fazer ela só com plástico, porque ela ficaria muito frágil. Então essas porcas e parafusos aqui robustos, eles garantem uma boa fixação. E esse furo aqui de cima para fazer a fixação da aresta, da pirâmide. Deu um trabalho danado, para fazer o projeto dessa peça aqui nos ângulos corretos, inclusive esse ângulo de inclinação da aresta, para garantir que a pirâmide, depois que montada, ela vai ficar de fato com a inclinação de 51 graus, que é a tradicional inclinação da pirâmide de Quéops. Mas enfim, vamos mostrar agora como que é feita a montagem. Então, como é o procedimento normal, vamos começar a montagem fazendo a base da pirâmide. Então, pegamos aqui as cantoneiras para formar a base e fixamos as peças de canto. Lembrando que aqui, quando você manuseia essa peça, tem que tomar cuidado para não deixar essa porta sair aqui de dentro, porque ela está solta aqui. Eu estou vendo uma outra maneira de fazer essa porca presa lá dentro, mas por enquanto vai ser dessa maneira. A ideia é usar uma bucha metálica como foi usada aqui no ápice, que essa bucha ela está incrustada aqui no plástico, ela não sai de jeito nenhum. Mas por enquanto vai ficar desse jeito. Então você posiciona, a conexão aqui, a cantoneira ela deve ter esse furo aqui na medida e na posição correta para fazer a fixação. Põe o parafuso e rosqueia o parafuso. Simples assim. E a peça vai ficar presa. Lembrando que aqui, esse ângulo aqui da peça de canto, ela deve ficar aqui nessa posição, que é depois onde vai ser ligada a cantoneira para fazer a aresta da pirâmide, ok? Então, ligamos o outro lado. Lembrando, cuidado para não deixar sair a porca aqui de dentro. Coloca aqui no ângulo, na posição e faz a fixação com o parafuso. Eu vou dar um aperto fraco aqui só para fazer a ligação das peças. Depois, se for necessário, dá para vir aqui com uma chave e fazer um aperto mais forte. Basicamente, simples, não tem muito mistério. Depois, a cantoneira vai ser fixada aqui nesta posição para fazer a aresta da pirâmide. Mas, por enquanto, vamos terminar aqui a ligação da base. Outro canto. Lembrando que essa pirâmide aqui, ela é apenas um modelo só para teste. Na prática, essas peças aqui de cantoneira, elas serão bem maiores, com 1,18 m, no caso de uma pirâmide de 1,5 m de altura, emendadas para poderem serem transportadas, ou 2,36 m se for a base inteira, se você fizer a cantoneira inteira sem emendas. Para uma pirâmide de 1,5 m de altura, essa medida da base deve ter 2,36 m de medida. Então tá aí a base da pirâmide montada. Agora vamos preparar a parte das arestas. Pegamos o ápice. Colocamos aqui a cantoneira de aresta já cortada e com um furo aqui na medida e na posição corretas e prendemos com o parafuso. Deixa o parafuso um pouco solto, que é para facilitar os ajustes, e depois que tiver tudo montado, a gente vem aqui com a chave de fenda e faz o aperto final.
Então, aí está a parte das arestas. Agora encaixamos aqui e prendemos com os parafusos aqui para fazer a ligação na base. E para terminar a fixação, porcas para fazer aqui a fixação desses parafusos que vão prender a cantoneira na parte, a cantoneira da aresta, né, na parte da base, para garantir que ela não vai soltar e de repente desmontar a estrutura. E essa solução com parafuso aqui ainda não está perfeita, na minha opinião, não é a ideal. Eu estou pensando em outras formas de fazer essa fixação com parafuso aqui. Por enquanto, essa é a melhor solução que eu encontrei para fazer as ligações aqui nessa parte do ápice e nesses cantos da pirâmide, de um jeito que a estrutura montada ela vai ficar aqui com aquele ângulo de face de 51 graus, que é o ângulo que todo mundo busca quando quer fazer uma pirâmide na proporção de Kelps. Então é isso, a montagem é relativamente simples, não tem muito segredo nem muito mistério.